Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer a irmã Dalva. A irmã Dalva, que é de Belém do Pará. Ela me enviou um link aqui de uma certa resposta do padre Fábio de Melo, que é aqui do Rio de Janeiro, da cidade lá serrana, em Petrópolis, se não me falha a memória, para aqueles lados de lá, onde ele fala tão bonitamente, baseado na sua teologia da libertação, de Rubem Alves, Leonardo Boff, que foi um grande expoente dessa teologia aqui no Brasil, e que eles vão falar sobre que nós colocamos para fora quem quer se aproximar da mesa, que nós julgamos as pessoas, não é verdade? Então, dá uma olhadinha aí, vamos pro confere. É bem provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No Evangelho de hoje, por exemplo, Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão, eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar, tratar com extremo rigor as regras, cometendo o mesmo erro que os Gálatas cometeram, quando quiseram reabilitar entre eles as condutas que Jesus havia condenado. Então, você viu aí? Querida irmã Dalva, muito obrigado pelo link, muito obrigado aí pelo carinho com Falando de Bíblia, e eu quero compartilhar com você algumas coisas. Primeiro, ele diz que nós não sabemos tratar de forma legítima as pessoas que querem se aproximar da fé. Será que é isso mesmo? Nas nossas igrejas, todas as vezes que temos um culto acontecendo, qualquer pessoa pode entrar e nós não barramos ninguém. Nenhum diácono que fica à porta, nenhum obreiro que está ali auxiliando no trabalho da porta pode barrar, embarrear, impedir de alguém de entrar, uma vez que o culto é público, ok? E até nos nossos cultos de orações, que antes, dentro das Assembleias de Deus, eram portas fechadas, em algumas igrejas você tinha até que apresentar carteirinha de membro. Tá bom, irmã Dalva? Não sei se a senhora pegou esse tempo. Outra coisa que ele fala pra gente é que nós não permitimos que essas pessoas participem do sagrado. E ele diz que, por um tempo, ele mesmo já esteve baseado no seu orgulho da religião. Ô, seu padre, eu acho que você esqueceu. A Igreja Católica, ela não casa pessoas que estejam querendo contrair o segundo casamento. Pessoas que passaram pelo divórcio. Ah, tá. Eu tenho um amigo que quis batizar a criancinha dele lá na Igreja Católica. Mas como ele não era casado no papel com a menina que ele estava ajuntado, que foi outro problema, o que aconteceu? Não apresentaram nem batizaram a criança. Ele queria se casar na Igreja Católica, uma vez que ele foi persuadido, e aí
Perguntaram para ele, você tem primeira comunhão? Não, então a gente não pode te casar. Você tem que fazer primeira comunhão, crismar e parará. Será que somos nós, os evangélicos, que colocamos tanto empecilho assim? E outra, querido, qual é a autoridade que vocês, padres, têm de oficializar um casamento, uma vez que vocês não conhecem a vida de casado? Na lei oral de Israel, entre os judeus, na Alahá, como eles chamam, nas Mishnahs, você vai entender que o casamento é um mandamento. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Ah, não, vocês vão falar que estão fazendo voto e que não sei o quê, mas nós temos escândalos, problemas do lado de cá, mas vocês também têm tantos problemas. Lembrando até que um dos grandes nomes da Igreja Católica Mundial, que foi o Papa Emérito Joseph Ratzinger, de saudosa memória, grande teólogo no meio de vocês, ele teve que deixar o papado, ok? Depois que denunciou algumas questões que eram de escândalo dentro da Igreja Católica. Ou o senhor esqueceu disso? Aí vem falar pra gente... vocês têm telhado de vidro, gente. É muito fácil hoje qualquer um do movimento do amor venceu querer falar, né, contra nós. E quando alguém se posiciona falando contra as bandeiras do tempo presente, que tentam deturpar o valor da família, que tentam erotizar as nossas crianças, que tentam muitas vezes destruir o valor da família. Como disse o outro lá em reunião em tempos passados, diz que é um nome mofado e que está carregado e elevado de ódio e dessa religião judaico-cristã. Paulo nos orientou o seguinte, Romanos, capítulo de número 12, falando de Bíblia, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmã Dalva, eu acho que o padre esqueceu de citar que os que andam na carne, Romanos 8, versículo 8, não podem agradar a Deus. E que para nós, o Conselho Paulino, através das Sagradas Escrituras, é que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Essa racionalidade é a gente entender a nossa natureza, a nossa pequenez e o quão grande Deus é e quão abundante é a graça de Deus. Porque entre eu e qualquer outra pessoa desse mundo, declarando-se heterossexual, homofóbica, trans, o que ela for, todos somos criaturas feitas pela mão de Deus. Ok? Somos barro, somos pecadores e precisamos, carecemos, dependemos da graça de Deus para sobreviver. Até aqueles que não o reconhecem, que endurecem o seu coração e dizem não acreditar nele. É um direito seu. Mas o modo operante é, e não vos conformeis com este mundo, o seu sistema, sabe? O seu estatuto. Porque quem governa este mundo? O Deus desse século, segundo o entendimento. Quem está no controle total é Deus. Mas tem alguém que, sabe, tenta... E aí? Sabe, irmã Dalva, eu fico surpreso quando a tradição católica vem querer falar de moral, quando a moral deles são baixíssima. Aí alguém vai dizer, pastor, você está atacando a religião? Não, eu estou trabalhando no campo das ideias. Porque no campo das ideias e falando-se de Bíblia, eu nunca
iria buscar a bênção de alguém que não conhece a bênção do casamento. Nós, na igreja protestante, pelo menos do cunho da Assembleia de Deus, apresentamos várias crianças que não são criadas na igreja. O pai e a mãe não são crentes, às vezes chegam lá com cheiro de bebida, com cheiro de cigarro na roupa do corpo, e a gente sente-se privilegiado porque eles procuraram a igreja. Aí nós deixamos uma palavra, nós trazemos uma orientação, nós pregamos a verdade para eles sobre a necessidade de criar a criança no caminho do Senhor, de fazer conhecidas as Sagradas Escrituras para a sua casa e o exemplo que o pai deve dar para a criança. Aí o camarada vem dizer que nós somos promotores do ódio. Gente, pelo amor de Deus, nós temos as nossas leis e estatutos. E aí, se você não quer fazer parte, ok, a gente tá aqui para pregar o evangelho. Agora, se você não gosta da gente ou não, o problema também é seu. Agora, a nossa missão, como cristãos, nós continuamos a pregar o evangelho e viver uma vida para o louvor da glória de Deus. E aí, o que você acha dessa resposta do padre aí para o nosso pastor André Valadão? Porque a confusão começou quando o André Valadão se posicionou contra a erotização das nossas crianças, essa questão esdrúxula que muitos querem fazer, jogar de goela abaixo. E aí? Vocês podem fazer em tudo, não quero que ninguém fale nada. Tá bom. Deixe seu comentário aí, compartilha esse vídeo com alguém. Não está inscrito no canal ainda não? Se inscreve aí, vamos crescer essa família. Irmã Dalva, beijão no seu coração, para todo o povão da sua cidade, para o seu pastor, para o ministério que a senhora faz parte. E daqui nós seguimos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.